TV Com, líder de audiência nos 4 cantos da cidade. Olá, que satisfação mais uma vez ter você na nossa companhia. A gente agradecendo antecipadamente essa audiência, uma audiência que dá à TV Com um status muito grande em matéria de comunicação e o nosso programa Videocast TV Com a apresentação de Luiz Otávio e você seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, @TV Com Mídias, no Facebook TV Com Mídias e no YouTube TV Com Mídias, tá bom? Eu quero abrir o programa de hoje com uma frase que me enviou hoje de manhã o nosso brilhante advogado, Dr. Carlos Pinheiro. Gostei muito da mensagem e vou transmitir para vocês logo de início aqui do programa. A palavra de hoje diz ele: enquanto eu caminhar ao lado de Deus, o meu caminhar será seguro, o meu viver será eterno e a vida será só vitória. Está aí, mensagem do Dr. Carlos Pinheiro, um grande amigo, aliás, através de quem nós temos hoje o entrevistado deste programa. Vamos aqui um breve currículo sobre a vida dele, engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, da USP, não é? Ele é empresário, é diretor proprietário do Moinho Nacional Limitada, aqui de Assis, acionista da usina Enersugar, Sociedade Anônima, é produtor de sementes, é agricultor nas culturas de cana-de-açúcar, soja e trigo e diretor do Sindicato da Indústria do Trigo. Isso é um pequeno currículo do nosso entrevistado de hoje, a quem nós anunciamos agora, Dr. Dorival Finotti. Dr. Finotti, muito obrigado pela presença, um prazer tê-lo aqui. Sabemos da sua ocupação e agradecemos esse tempo que o senhor dispõe aqui para a TV Com de Assis. Bom, Luiz Otávio, obrigado pelo convite, pela deferência. É enorme prazer estar aqui conversando contigo, um bom amigo de muitos anos, né? Podemos já dizer que somos ambos mais que sexagenários, então somos amigos aqui, conhecidos, velhos conhecidos aqui de Assis, e com muito prazer que eu estou aqui conversando contigo, que é um dos melhores profissionais da comunicação de Assis. Muita bondade do senhor. Eu me lembro que quando eu trabalhava na emissora de rádio, a Rádio Difusora aqui de Assis, uma vez me perguntaram quem é que nós vamos trazer aqui para reforçar nossa equipe no resultado das campanhas políticas, né? Eu não tive a menor dúvida, eu falei, vocês já deviam ter convidado o Dr. Dorival Finotti, que foi lá a primeira vez e depois foi sempre requisitado para colaborar nos trabalhos de apuração das eleições. Onde é que o senhor nasceu, Dr. Finotti? Eu nasci no município de Palmital, no estado de São Paulo, na zona rural. A minha família, quando veio da Itália, o meu nono comprou terras devolutas ali nas margens do Paranapanema e a minha família veio ali derrubar as matas, que hoje não seria um ato muito recomendável, né? Mas na época, segundo meu pai, dava malária até em toco ali, de tanto que tinha. E eles vieram da Itália, vieram para ali plantar café. O sonho era plantar café. Os avós? Os meus avós. Meu nono veio para lá, o Pietro Finotti. Veio no começo do século passado. E meu pai já nasceu ali, e nesse local. E eu também nasci lá, no mesmo local. A italianada ficava tudo no mesmo lugar, ali ia nascendo e ficando por perto. Tá aí. E lá também explorava a lavoura? Lavoura, sempre. Minha família sempre trabalhou com lavoura. O meu nono veio para plantar café, plantava outras culturas. Aí os meus tios, os primos e tal, acabaram saindo da agricultura, foram para São Paulo, outros foram para outras atividades, mas a maioria foi para a capital paulista. E só nós, o meu pai ficou lá e eu e meus irmãos permanecemos no setor agrícola. Aí nós todos, eu e meus irmãos, acabamos saindo de lá na infância e fomos para São Paulo estudar. E de São Paulo acabamos voltando para a região, os meus irmãos não voltaram, só eu que voltei, né? Os meus irmãos têm negócios aqui por conta da sociedade que eu tenho com um dos meus irmãos aí no moinho e na usina.
Aí, onde é que o senhor estudou? Eu estudei parte da minha vida em São Paulo e uma parte aqui. Eu estudava na escola rural, quando eu nasci ali na zona rural de Palmital. Tinha uma escolinha rural que eu acabei comprando a propriedade onde essa escolinha ficava, porque é uma das mais antigas do município. Eu acabei comprando essa propriedade porque o dono queria desmanchar a escola. Eu fui lá e comprei o sítio dele para não deixar desmanchar a escola. Puxa, ele queria desmanchar a escola. Ele queria desmanchar a escolinha. A escolinha foi feita, minha mãe estudou nessa escolinha, imagina. Então, eu acabei comprando a escolinha velha, está lá e está preservada lá, guardada. Espero que a gente nunca mais desmanche, ela vire patrimônio, né? Cultural lá da zona rural do município. Acho que alguma coisa precisa ser preservada. E a sequência dos seus estudos? Depois eu acabei fazendo vestibular e fui fazer engenharia agronômica na Exalc, na USP, e me formei lá na Universidade de São Paulo, na Exalc, e fui trabalhar com sementes. Aí trabalhei com uma empresa que tinha alguma coisa aqui na região de Assis. E eu acabei voltando para Assis. E foi aí que eu cheguei a Assis. Aqui fui muito bem recebido, tenho uma gratidão enorme aqui, porque eu cheguei um recém-formado, um menino, um rapazinho que só sabia trabalhar, né? Então, aprendi tudo aqui e estou aqui até hoje. Fiz minha vida empresarial, amigos aqui, e estou muito contente de ter vindo para Assis, foi muito bom. E quando que o senhor iniciou na agricultura? Olha, eu já vim para trabalhar na produção de sementes aqui nessa empresa. Eu já fazia agricultura nessa época. Daí trabalhei 10 anos nessa empresa e comecei aí. Eles eram uma família, empresa familiar também. A família essa com quem eu mantenho laços de amizade muito fortes até hoje, são pessoas muito boas, né? E alguns o patriarca já faleceu e tudo mais, mas era uma família que resolveu, com o falecimento do patriarca, resolveu tomar outros rumos, e eu fiquei na produção de semente, como produtor de semente, e aí associado a esse meu irmão, que está comigo até hoje, e comecei na agricultura e por volta de 1986, já como 87, como produtor de semente. Aí sim, eu como empresário na área de sementes. E fui caminhando, comprando mais propriedades, acabamos montando um moinho para verticalizar, um moinho de trigo, aí temos outros produtos nessa área. E de uns anos para cá resolvemos investir na área açucareira, de energia e de etanol. E estamos tocando uma usina aqui hoje na região. E o Moinho Nacional, quando começou e como é que está hoje? O Moinho Nacional começou em 2004 e começou só com moagem de trigo e produzimos só farinha de trigo pura. Hoje nós temos uns 50 produtos no portfólio. O moinho ele produz, além de todas as misturas para a área de panificação, produz massas e biscoitos integrais. Nós temos um foco em mercados específicos, e o mercado de integrais para o Moinho Nacional é um mercado bem direcionado da nossa parte. Nós queremos e investimos nesse segmento. Produtos integrais? Integrais. Nosso forte são os produtos integrais. E onde são comercializados esses produtos? No estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro, porque esse tipo de indústria não dá para a gente ficar só numa cidade ou num local, porque é um volume relativamente grande, né? A gente tem que atender muitas localidades do estado de São Paulo. Praticamente o estado todo a gente atua. O estado todo? A Grande São Paulo é um foco nosso, a região toda, né? E o estado aqui. Daí, o senhor resgatou uma usina que estava fechada, se não me engano, aqui na nossa região. Como é que foi esse trabalho do senhor? Então, essa usina, eu e meu irmão, nós éramos fornecedores. Nós tínhamos 2 fazendas no entorno, ali nas proximidades. Infelizmente, por alguns problemas desses empresários que tiveram dificuldades aí
problema de preços de etanol na época, crises econômicas. Essa usina teve muitas dificuldades, acabou pedindo recuperação judicial, não evoluiu e a coisa acabou evoluindo para uma falência. A usina faliu, nós éramos fornecedores e eu e meu irmão nós éramos os maiores fornecedores individuais da usina. Consequentemente, nós éramos os maiores credores da massa falida também, em termos de fornecedor. Nós éramos os credores que tinham maior valor a receber. E aí nós tínhamos muitos créditos, resolvemos negociar judicialmente com os demais credores da massa falida, compramos todos os ativos restantes, juntamos aos nossos créditos e investimos aí na recuperação do parque industrial. Era uma usina com muito boa localização geográfica, ela está no quilômetro 411 ali da Raposo Tavares, no município de Birarema, entre Birarema e Palmital, está na divisa de município de Birarema com Palmital. Nós temos pista asfaltada até na porta da usina. Hoje, toda a estrutura de uma usina para moer 2.200.000 toneladas, temos disponibilidade de área para plantar cana, já temos as nossas propriedades ali do lado que fornece cana, isso nos estimulou. Fizemos um investimento para recuperar aquilo tudo lá, em torno de 150 a 180 milhões de reais, mas eu acho que felizmente foi bem sucedido e recontratamos. Hoje nós temos quase 400 funcionários lá, com 400 famílias, e a usina está a todo vapor. Esse mês nós batemos o recorde de produção de açúcar, teve dia lá de produzir 900 tons de açúcar por dia. Isso é muito açúcar para a gente imaginar. E a usina hoje produz o quê, além do açúcar? A usina produz açúcar, etanol, levedura, nós temos uma fábrica de levedura Nex, e nós temos uma geração de energia de 38 megawatts. Também? Também. Então nós temos energia para abastecer a cidade de Assis e mais alguma coisa. Comercializa também energia? Essa energia nós estamos ligados no Sistema Nacional aqui na subestação. Então toda a nossa energia vai para o Sistema Nacional, que a gente joga, a energia vai no Sistema Nacional. Eu iria perguntar para o senhor a respeito, por exemplo, hoje tudo é muito mecanizado, não é? E esses trabalhadores rurais, que fim levaram? Ou o senhor falou agora que atende 400 funcionários na sua empresa? 400 pessoas trabalham na usina. Aproximadamente isso, né? Sempre tem uma oscilação, claro, para mais para menos. Claro. Mas o cortador de cana, ele praticamente deixou de fazer corte de cana manual porque está proibido a queima da cana. Então, como você tem que cortar a cana crua, é um serviço praticamente quase impossível de se abastecer uma usina com corte de cana crua. Então, hoje a colheita é praticamente toda mecanizada. Só que grande parte desses trabalhadores mais qualificados, eles acabaram sendo aproveitados no setor de transporte, a própria operação de máquinas de colheita, transbordos, manutenção. Hoje a gente está aplicando 100% da vinhaça que a usina produz, que antigamente era um agente poluente. Todo mundo ficava assustado, falava o que vai fazer com vinhaça, né? Com o restilho da produção de etanol. Hoje nós estamos aplicando 100% na adubação da própria lavoura de cana. Então nós estamos economizando importação de potássio da Rússia e de alguns outros países aí. Não sofremos ainda problema por conta disso, tendo em vista o aproveitamento do potássio. Tá aí, a TV Com está conversando com o Dr. Dorival Finotti, grande empresário. E o agronegócio é o sustentáculo do nosso país. Como é que está o Brasil hoje, além do agronegócio? Qual a sua perspectiva? Pois, Otávio, eu sou um empresário bastante otimista, tendo em vista a média dos brasileiros, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente
Eu tenho uma frase que eu sempre digo, às vezes em palestras ou reuniões, que uma coisa que eu gostaria muito é de ser neto de mim mesmo, porque eu conseguiria ver coisas extraordinárias nesse país. O Brasil é um país muito rico, o agronegócio do Brasil hoje é o que tem o maior faturamento no mundo. O agronegócio do Brasil hoje é 27% do PIB, é o maior do mundo. Pra você ter uma ideia, a Europa Ocidental, acho que é 2% do PIB da Europa é do agronegócio. Então o Brasil tem no agronegócio algo muito competitivo. E eu sempre militei na área do agronegócio. Acho que temos algumas penalidades, temos. Não se pode pagar tanto tributo quanto se paga ainda. Não se pode ter uma legislação trabalhista que, na minha ótica, penaliza o empresário, mas muito mais o trabalhador. Há um engano de quem analisa isso, começa a achar, não, é para proteger o trabalhador. Não é. A legislação trabalhista hoje no Brasil, ela pune o trabalhador, porque uma das coisas, você tem que dar aumento igual no dissídio coletivo, você tem que dar igual para todos. Agora, as pessoas não são iguais, nós temos que aprender a premiar as pessoas. E é difícil boas. O povo entender isso aí, né? É difícil, sempre. A maioria é muito da população difícil, é complicado você explicar isso para a população, porque é uma cultura, né? Falar em uma reforma tributária, uma reforma trabalhista. Mas o agronegócio do Brasil, você vê que ele vai muito bem. Por quê? Ao contrário da indústria e de outros segmentos da economia brasileira, o agronegócio absorveu tecnologia. Eu vou dar um exemplo. Nós, depois de muita confusão e muito alarido aí, de coisas negativas que falaram, mas nós conseguimos introduzir na área da genética a transgenia. Nós temos soja transgênica hoje, temos milho, temos uma série de coisas que alavancaram o agronegócio do Brasil. E ninguém sofreu nenhuma consequência de saúde, muito pelo contrário, o Brasil alimenta o mundo com essas comidas, esses alimentos transgênicos. Soja hoje 90% é transgênico, então isso aumentou a produtividade, diminuiu a quantidade de pesticida, foi muito bom, gerou riqueza e as pessoas ficaram mais felizes. Tem comida na mesa, isso é muito importante. Vou dar um exemplo para você do que aconteceu no mundo afora. O Sri Lanka agora, que está lá, derrubaram o presidente, saiu uma confusão lá nesse país da Ásia. Por quê? O cara fez uma campanha e ganhou a eleição depois, e na campanha ele prometeu que ia fazer uma agricultura orgânica no país. E tentou implantar isso. Aconteceu? Faltou comida. Acabou a comida, não tinha o que comer. A população foi lá, entrou no palácio, jogou o presidente para fora e falou: vamos botar outro cara aqui. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. E o agronegócio do Brasil fez uma boa lição. Nós temos maravilhosos exemplos na produção de frango, de proteína animal, bovina, suína e na agricultura de um modo geral. Eu acho que nós precisamos investir mais ainda em tecnologia. E como empresário, eu acho que o Brasil tem que fazer políticas para melhorar o posicionamento da indústria no PIB. O Brasil é um país muito grande, com um território muito grande, nós somos um dos maiores do mundo e nós precisamos fazer a nossa indústria ficar muito forte. Nós não podemos ficar na dependência de produtos como a gente tem hoje, produtos tecnológicos e industriais. O Brasil tem que sair imediatamente dessa história que você vai comprar algum produto industrializado, o cara te pede um mês para entregar. Isso não existe. Nós temos aço, muito minério, nós temos energia, muita energia, e o Brasil está na iminência de apresentar para o mundo um carro elétrico movido com eletricidade gerada por etanol, limpo, despoluente, reciclável, sem bateria de confusão, sem bateria de resíduos pesados e a preço extremamente competitivo e com um rendimento de quilometragem maravilhoso.
Então, nós estamos com tudo na mão. O Brasil tem que acordar. Nós não temos produtos orgânicos aqui no país? Tem também. Ocorre que produtos orgânicos é para nichos específicos de consumidor. Quem consegue consumir um produto orgânico é um indivíduo que tem bastante dinheiro no bolso e cujo peso da alimentação dele na somatória da renda dele é muito baixo. A participação dos alimentos na renda dele é pequena, ele tem uma renda que comporta ele pagar o dobro por um alimento orgânico, porque o alimento orgânico ele custa muito mais caro. Esse é um dos graves problemas e que o presidente do Sri Lanka não descobriu. Quer dizer, foi fazer, deu com os burros na água. É preciso comer. E pesticida que você usa para produzir alimento na agricultura nada mais é que moléculas diferenciadas que as pessoas usam na medicina, na área farmacêutica. É praticamente tudo das mesmas famílias químicas e bioquímicas. No entanto, ninguém fala de tirar medicamento das pessoas. Por quê? As pessoas vão perecer, a saúde da pessoa vai perecer. Então, determinados pesticidas não são nocivos para o ambiente, como diz, nem nada. Obviamente que tem coisa que aí você tem que ter regulação. Mas o alimento orgânico é bom, se você puder ter um alimento orgânico, melhor ainda. Mas eu vou falar um negócio aqui. A evolução dos alimentos orgânicos depende da evolução dos produtos alimentícios, das plantas transgênicas. Hoje, se não fosse as bactérias transgênicas, os diabéticos do Brasil estariam numa situação muito complicada. Porque o senhor é produtor de sementes? Eu sou produtor de semente. E hoje a produção de insulina basicamente depende de bactéria transgênica. O que é produto transgênico, doutor? São produtos oriundos, alimentos transgênicos, são alimentos retirados de plantas que tiveram um processo de modificação na tua estrutura genética por biobalística, que a gente chama, que é transgenia. Você coloca um pedaço de gene de uma outra espécie naquela espécie que você quer aumentar a produtividade ou melhorar. Por exemplo, vou dar um exemplo de soja ou de milho transgênico para GMBT. GMBT o que é? É o gene de um bacillus, de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis. Por isso chama-se BT, Bacillus thuringiensis. Cortou-se um pedaço do gene do Bacillus thuringiensis e colocou-se no milho ou na soja. Esse Bacillus thuringiensis, ele é tóxico para a lagarta. Quando a lagarta come o bacillus, ela morre. Aí você pôs esse gene no milho, então quando ela vai comer o milho, a lagarta morre. Aí ficam muito poucas lagartas nas plantas selvagens só lá na natureza, mas na roça de milho não vai. Logo você aumenta a produção de milho por hectare, porque o milho não tem ataque de praga, e você diminui o custo de combater as pragas que atacam o milho. E o milho está isento que nem como O milho você pode comer, não vai fazer nada. Para o ser humano, o GMBT não tem ação nociva nenhuma. Você comer até um inseticida que o pessoal usa aí, biológico, não tem problema nenhum. Nenhum? Não. Isso é muito bem estudado, tem uma comissão nacional de biotecnologia que estuda isso antes de ir para o mercado, antes desse tipo de coisa ser colocado à disposição do público, até porque nós somos grandes exportadores para o mundo todo. Ninguém no mundo afora iria comprar coisas nossas se fossem tóxicas, venenosas. Né? Tá aí. Bem, estamos tendo uma aula aqui com o Dr. Dorival Finotti na TV Conde Assis. Sabemos que o senhor domina com muita propriedade também o setor político, não é? Qual é a perspectiva eleitoral do Brasil? Rapaz, você mexeu numa seara complicada aqui agora. Essa é uma resposta para nem para $1 milhão, talvez para $1 bilhão, né? Olha,
Eu vejo assim que o Brasil está tentando se modificar. O Brasil teve um período de quando pós-guerra, né, que durou até o período de 64, 65, que houve uma ruptura com a estrutura política que estava ali. Muita gente diz que aquilo foi muito ruim. Eu não vejo, ali tem dois lados. Tem algumas coisas ruins, mas teve coisas boas. O Brasil, nesse período, conseguiu se urbanizar um pouco, modernizar a sua indústria entre 64 e 1980, 80 e pouco. E depois nós tivemos um ciclo que foi a chamada redemocratização, que é da Constituição de 88 para cá. E da Constituição de 88 para cá, eu acho que nós tivemos algumas alterações. Cassações de presidente, e mais que um, né, por sinal. E a população brasileira começou a tentar descobrir o caminho que ela quer tomar com o advento de um mundo que também mudou muito, porque a globalização mexeu com os conceitos. Hoje você pega um celular. Quando eu era estudante em São Paulo, falei para você que eu saí da zona rural, da beira do Ipanema, e fui morar numa pensãozinha lá em São Paulo, no centro de São Paulo, perto do Largo do Arouche, para estudar. Eu estudei no Objetivo. Nesse período eu me encantava, porque eu ficava mais de meia hora aos sábados assistindo uma loja da IBM, cujos computadores rodavam cartão picotado. Você imagina, eram do tamanho de uma geladeira frost free e tinha que ter ar-condicionado dentro daquela sala. Hoje, um celular igual esse que está na sua mesa ali, ele tem 100 vezes mais capacidade, ou 1000 vezes mais capacidade do que aqueles computadores de processamento de dados e de velocidade. A hora que chegar a 5G aí, isso vai ser assim. Então, voltando para a pergunta que você me fez da política. Isso tem impacto na política, porque esta eleição próxima vai ter muita influência dessa tecnologia que está nos celulares. E eu vejo que o Brasil está assim, os empresários brasileiros, vou fazer consideração por fatias, os empresários brasileiros, eles ainda são, eu vou falar da minha categoria, eu sou empresário, mas ainda tem muito empresário, a maioria dos empresários, um grande número de empresários brasileiros, eles ainda estão naquela coisa da conveniência, é bom para mim, eu fico desse lado. Eu acho que a gente precisa saber o seguinte, como empresário, o que é bom para a minha nação. O que é bom para a minha nação é bom para a minha empresa. Porque a minha empresa produz para alguém consumir. E precisa de matéria-prima produzida por alguém. Logo, essa nação, essa população precisa estar bem. E o empresariado brasileiro ainda está meio assim naquela de levar vantagem. E isto não é bom. Isso tem sido um motivo de atraso e de interferência na política. Os políticos vão começar a ser direcionados. Os trabalhadores ainda estão muito também divididos, porque o indivíduo não está preocupado só com ter um trabalho, com tudo mais. Olha, se eu tiver um trabalho que pague bem e eu tenha que trabalhar pouco, é ótimo. Olha, não é ótimo, porque a nação não gosta disso e não vai prosperar assim. Então, eu acho que politicamente nós vamos ter uma eleição bastante dividida agora. Nós vamos ter uma medida que vai pesar um pouco, que é um dos candidatos dos dois candidatos mais fortes que estão aí. Um deles, um é o presidente, o outro é um ex-presidente. Eu acho que o ex-presidente carrega um fardo muito pesado por conta do seu histórico, o histórico do seu partido. Isso não é, a população não é tão boba assim, as pessoas estão quietinhas, não estão falando. Eu acho que nós estamos vendo estatística, eu tenho muita preocupação como engenheiro agrônomo, eu conheço matemática e conheço estatística. Estatística é a arte de você enganar alguém e ter provas consistentes. Então, é bom esperar mais um pouco para a gente ver como vai andar.
O outro candidato, ele tem o atual presidente, ele tem um perfil bastante individualista, e eu acho que uma coisa que ele demonstrou para mim, eu enxergo duas coisas nele. Uma, é um sujeito de extrema resiliência, porque ele apanhou que nem gato ensacado, desculpa a expressão aí, mas desde eleito ele apanhou muito da mídia, de grandes segmentos da sociedade. E ele enfrentou uma das maiores catástrofes de saúde, não do Brasil, do mundo. E isso não foi uma coisa muito simples, porque corria-se o risco de a coisa ficar pior. Então eu acho que vamos ter aí, estamos com duas propostas bastante claras, e eu espero que a população dê um bom recado. Tá aí, o senhor citou agora há pouco o período revolucionário, e a gente tem uma consideração aqui, por exemplo, que o mundo, quando começou a virar e fazer todas essas alterações, o presidente da época, Ernesto Geisel, foi totalmente pelo lado contrário. Esses são os problemas que você sempre tem quando você lida com pouca, vamos dizer, capacidade de mobilidade social. Às vezes essas pessoas não têm, isso foi um dos lados ruins que eu falei para você. A população às vezes não tinha voz, e isso levou alguém aí para o lado contrário. Você quer ver um negócio, como é que funciona essas coisas? Em 1935 tinha um engenheiro no Instituto de Tecnologia de São Paulo, que hoje é a Politécnica. Esse sujeito, se não me engano, o nome dele era, não sei o que, Sabino, alguma coisa Sabino. Ele escreveu um compêndio em 1935, que virou um livro sobre álcool motor. Ninguém deu bola para esse sujeito, e todo mundo foi na contramão dele. Por quê? Porque a indústria do petróleo foi quem falou mais alto. Quando se falou do Geisel, foi exatamente isso. O poder da indústria do petróleo falou mais alto. Eu fiz um comentário agora para você, agora há pouco aqui. O Brasil hoje, e está lá na Unicamp, isso não é coisa minha, está lá, se você entrar no site da Unicamp, você vai ver lá. Um carro que usa etanol como combustível, esse etanol vai para uma célula de separação de átomos, tira-se o átomo de hidrogênio, o hidrogênio é o combustível do carro, gera energia, e esse carro, o motorzinho que toca lá na frente, é o motorzinho elétrico. Então esse carro, poluição zero. Agora, alguém está dando importância para o Brasil, para isso, por enquanto? Ninguém nem viu falar. Eu estou falando aqui agora porque eu acompanho pesquisas aí na base de ciência e tenho interesse porque eu sou produtor de etanol. A minha indústria está atrás disso. Eu estou apostando nisso, porque se você olhar para o poderio da indústria do petróleo, nós assistimos agora a impotência dos países todos diante desse negócio. E o Geisel sabia que o petróleo ia pegar o Brasil naquela época. Tal é que pegou. A grande dificuldade dos governos militares do Delfim Neto foi lidar com o petróleo. Não tinha. O petróleo era $4 o barril. Saiu para 25, 30, enlouqueceu o mundo. Doutor Finotti, o Brasil é um grande país, um país riquíssimo, tem de tudo. Como é que pode justificar ainda hoje 33 milhões de pessoas passando fome? Luiz Otávio, eu vou te falar como eu enxergo isso. Esses 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, e obviamente que num programa aqui não daria para a gente destrinchar todos esses fatos, porque eles têm bases sociais, culturais, até éticas e econômicas. Essa coisa é uma vergonha, pelo seguinte: essa fome não é fruto de falta de comida, é ignorância. Nesse grupo de 33 milhões de pessoas estão pessoas
que nem sabemos que elas existem. A sociedade dá de ombros. Eu não quero saber do cara que está com problema. Eu quero me livrar do problema. É assim que isso nós precisamos parar. Isso é uma cultura que a gente tem de se esconder do problema. Nós vamos começar a entender que nós temos que ser abrigadores de desafios. Eu tenho desafio. Agora, por quê? Nesse grupo de 33 milhões, Luiz Otávio, tem um grupo muito grande que se enquadra naquele ditado chinês, que estão dando o pescado para ele e não ensinaram ele a pescar. Estão dando o peixe. E tem um ditado de um poeta nordestino que diz bem o seguinte, e isso já é antigo: doutor, uma esmola para um homem que é são, se não mata de vergonha, vicia o cidadão. Isso é o que acontece no Brasil. Boa parte desses 30 milhões estão nesse vício. Por quê? Porque a sociedade não chegou para eles e duramente disse: meu amigo, vem cá, eu vou te dar tudo que você precisa para ter dignidade, mas você vai ter que trabalhar e sair dessa situação. E eu não vou deixar ninguém te roubar, tirar de você aquilo que é teu. Pelo mérito, você ganhou. Você compra comida, você alimenta a tua família. Então, a fome, na minha ótica, porque o Brasil não tem razão. Eu vou dizer para você, as 2.500 quilocalorias que um indivíduo precisa para se alimentar, para ele não ter fome no final do dia, você consegue hoje na agricultura brasileira, talvez para esses 33 milhões de pessoas, você tira do desperdício das colheitadeiras, do que os caronchos comem nos silos de armazém, do que os caminhões esparramam nas estradas, do tomate que o Ceasa joga fora, o leite jogado fora. Tudo isso daria para alimentar grande parte desses 33 milhões. Agora, o que não pode é pegar todo esse alimento e dar para esses 33 milhões. Nós temos que dar a dignidade para ele. Eu estou falando para você porque eu tenho as empresas e, sinceramente, de vez em quando falta gente para trabalhar. Você quer gente para trabalhar. Aí o cara quer emprego. E eu falo, emprego aqui não tem. Tem trabalho. Depois do trabalho você fica empregado. É assim que funciona. Registro sua carteira e pago. E eu posso dizer aqui no ar agora, com orgulho, que de 40 anos dando emprego para as pessoas, eu nunca atrasei um dia no pagamento dos meus funcionários. Eu posso não ser o patrão que paga o maior salário, mas na minha empresa nenhum empregado nunca deixou de receber no final do mês. E os meus funcionários ganham o suficiente para se alimentar. Tá aí. Uma pergunta ou duas perguntas. O que é preciso para o Brasil dar certo? E o que o senhor acha desse PEC das bondades ou PEC kamikaze? Bom, quando você tem que... Eu vou responder a segunda primeiro. Tá. Quando você tem que fazer essas coisas, é um sinal claro de que algo não está certo. Eu não tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser justo. E essa coisa de fazer bondades é a coisa que eu te falei, um dos motivos do atraso do Brasil. Está dando peixe. Está dando pior que isso. A cultura do brasileiro tem uma certa tara por dar esmola. O cara, quando ele dá uma esmola para um necessitado, ele acha que ele já comprou uma vaga dele no céu. Verdade. Não é verdade? Verdade. Isso é cultural. E se ele nega essa esmola, ele fica sem dormir, porque ele acha que mesmo que ele vai para o inferno. E que como o sujeito estava necessitado e ele não deu a esmola para o cara. Então, acho que a segunda, essa coisa da PEC da bondade, eu vejo dessa forma. Tá. Não podemos. A primeira pergunta é com relação a... O Brasil dar certo. O Brasil dar certo. O Brasil não precisa muita coisa para dar certo. Dar trabalho digno e justo para todos, e isso tem mecanismo para você fazer. Muda a legislação trabalhista que você vai aumentar o número de oferta de empregos. Um sujeito que dá emprego no Brasil, o empresário hoje no brasileiro, que registra um funcionário na carteira dele, ele não sabe mais qual é o passivo da empresa dele. Não sabe. E esse tipo de incerteza não combina com progresso.
Não combina. O que funciona, o progresso é o seguinte: nós dois combinamos uma coisa e você sabe que eu vou cumprir e eu sei que eu vou cumprir, que você vai cumprir. Pronto. Vai tudo dar certo. Então, para o Brasil dar certo, eu acho que tem algumas coisas. Na economia, nós podemos financiar estocagem. O Brasil precisa saber fazer isso. Nós não podemos mais financiar desenvolvimento de ciência e tecnologia. O Brasil é muito grande para ser dependente. Eu vou dar um exemplo para você. De pouco tempo, todo mundo vai lembrar disso. Quando veio essa questão da Covid aí, o pânico foi tão grande porque o Brasil teve que mandar avião para a China buscar máscara. Essa máscara, pôr no nariz. Um país com 210 milhões de habitantes, que tem florestas como nós temos aqui, para fazer papel, para fazer tecido, para fazer algodão, que tem petróleo, e que se tivesse uma indústria preparada e com tecnologia posta, nós não temos que ficar nessa dependência. Nós podemos, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, sermos interdependentes, ou seja, mão vai e mão vem. Mas o Brasil, para dar certo, precisa financiar estoque, fazer com que essa indústria cresça. Nós precisamos crescer 4, 5% ao ano. O Brasil não pode mais ficar nesse negócio de 1,5%. O Brasil tem que crescer 4, 5% ao ano. Se o Brasil crescer 5% ao ano... Isso aí demanda investimento? Investimento em setor de infraestrutura. Você tem que investir em infraestrutura, em fábricas, você tem que aumentar, você tem que financiar com 10 anos de prazo, que foi o que a China fez, que o Japão fez, você financia fábricas com 10 anos de prazo para o cara pagar e juros suportáveis no máximo de 4% ao ano. Você passou disso, o sistema econômico sério não permite você produzir competitivamente se você tem que imobilizar dinheiro e para isso você tomou dinheiro acima de 4, 5, 6% ao ano. Isso é economicamente viável porque você não vai competir. Então o Brasil precisa mexer na sua matriz de estrutura econômica e tem uma coisa no Brasil que ninguém nunca fala. Eu não sei como fazer isso, até porque macroeconomia é um negócio complicado. Eu acho que tem 50 caras no Brasil que diz que entende de macroeconomia, mas desses 50 eu acho que entende mesmo tem uns 10. Então é o seguinte, olha, criou-se um negócio no Brasil em 65, 66, no regime militar ainda, chamado correção monetária. Olha, isso é uma jabuticaba desgraçada que vem fazendo um mal enorme, porque você não pode ter um mecanismo de corrigir a dívida de um indivíduo sem que ele saiba como isso é feito. Quando você compra alguma coisa com indexador de correção monetária, que domínio você tem disso? Quem é o empresário que vai fazer esse tipo de coisa? E fazem no Brasil, por isso tem tanta gente que quebra e por isso que a indústria brasileira fica nessa limitação aí horrível de produzir de 11% a 15% do PIB. Isso é uma vergonha, né? Aproveitando ainda essa aula do Dr. Dorival Finotti, queria sua consideração agora. Lula e Alckmin e Lula versus Bolsonaro. Eu acho que o Lula e o Alckmin, eu conheço pessoalmente o Lula, não sei se eu falei isso publicamente algum dia, mas eu conheço o Lula pessoalmente e pela conversa que tive com esse cidadão e tal, eu sinceramente eu acho ele um sujeito muito articulado. Dizem que ele não é esquerdista, diz que ele é um negociador. Ele é um grande negociador. Né? E o sujeito tem uma capacidade de se interagir. E olha que a primeira vez que eu vi ele, eu não o conhecia. Ele havia recebido o Bush em Brasília no dia anterior. Ele é um sujeito extremamente articulado, tem conversa para tudo, é um sujeito muito... E conheço bem o Alckmin porque tive muitas vezes com o governador, inclusive nesse negócio da biotecnologia aqui de Assis,
e outras coisas que de vez em quando eu tinha contato com ele. Eu não vejo essas duas pessoas conciliarem-se nos seus propósitos. São pessoas muito diferentes do ponto de vista comportamental, entendeu? Então eu acho que eles não vão se dar bem, não vão se dar bem, porque são propósitos diferentes. Como isso vai ocorrer se ganharem a eleição, o tempo dirá. Com relação ao Bolsonaro, eu não o conheço pessoalmente, eu nunca vi, eu conheço da televisão como todo mundo por aí. Eu acho que ele tem algumas coisas que me agradam. Por exemplo, se você olhar os 4 anos de governo dele, eu vou usar a seguinte expressão: roubou-se pouco, porque que se roubou em algum canto do Brasil, você acha que ninguém meteu a mãozinha aí em algum lugar? Alguém, do jeito que brasileiro é? Agora, roubou-se muito pouco, ele é um sujeito que tem posições definidas, ao contrário do que muita gente fala, porque ele é meio falastrão, né? Assim, mas ele não é um cara burro, não. Ele é um cara... Ele não tem uma pretensão assim de um golpe, o senhor não acha? Olha, ele não é burro para ter essa pretensão. Não é, né? Não, sabe por quê? Isso não dá no Brasil, mas isso nunca mais. Isso está longe. Nunca mais. A população jamais aceitaria um negócio desse. Jamais. População brasileira, se alguém tem essa pretensão no Brasil, esqueça. Pode esquecer. Esqueça. O Brasil é uma democracia consolidada. Também acredito. É um povo que não vejo isso. E se tiver, é uma pena, porque vai sair muita confusão. A nação não vai aceitar isso. Tá aí. Eu diria para você que nem os militares, que é o poder, que no fundo, cá entre nós, né? Todo mundo diz que tem legislativo, judiciário, não sei o quê, executivo, mas o pilar central de todas as nações do mundo é o mando militar. Você chega lá nos Estados Unidos, a casa não cai porque, o Pentágono não está lá. Ninguém vai mexer. E nos outros países do mundo também é assim. Para não tomar muito mais o seu tempo, queria a sua consideração sobre educação, segurança, investimento. Como é que nós vamos resolver isso aí? Educação. A nação vai ter que mudar a base filosófica da educação no Brasil. O mundo de hoje para frente não está mais para ficar discutindo ideologias. Quando nós éramos jovens, talvez isso fosse uma coisa muito pouco exposta para estudante, e a gente tinha espaço para discutir isso, porque a maior parte do tempo, eu, por exemplo, fui um estudante que o meu mundo era estudar e ter conhecimento científico, né? Estudar matemática, genética, não sei o que. Agora, eu acho que agora nós estamos precisando fazer gente com competência. Por quê? Porque esse mundo da informatização e o mundo da tecnologia de ponta, existe uma coisa que vai dominar o mundo aí, que é o mundo da biologia molecular, da estrutura, da interação da bioinformática com todos os processos. Então, falta qualificação profissional no Brasil? Falta qualificação profissional. A nossa qualificação profissional, eu vou falar isso como empresário, o que aparece de jovens lá com os seus currículos, e eles têm diploma e não têm conhecimento armazenado. E o empresário, a nação, nós precisamos de conhecimento. Você não vai construir nada, um avião não fica no ar se você não tiver grandes engenheiros por trás. E assim por diante. Hoje nós dependemos de chips, né? Pra você ter uma ideia, eu acho que o Google deve chegar aí logo na casa de 100 trilhões de dados arquivados. Cara, você precisa de gente capacitada para lidar com isso, senão você vai ser escravo do mundo. Então a educação precisa sair desse lero-lero da ideologia e aprender matemática, aprender ciência,
É isso que o mundo vai demandar. Se você conhece, você manda. Se você não conhece, você é mandado. É assim que o mundo vai funcionar. E o Brasil precisa resolver isso porque nós somos uma nação muito grande, tem muita riqueza e nós precisamos ter gente qualificada para aproveitar a nossa riqueza. É assim que vai funcionar. Segurança. Segurança. Uma nação que não tem segurança tem muita dificuldade. Hoje o Brasil é um país inseguro. Não só com relação à segurança física das pessoas. Sai na rua, tem o risco de ser assaltado, a família, tudo mais. É segurança econômica. Eu disse, onde você tem correção monetária, como é que você tem segurança? Você não sabe quanto você vai pagar de dívida. Como é que você vai fazer uma dívida? Então não há segurança. Segurança no que será amanhã a proposta de políticos. Você não pode enfrentar pacotes de bondade. Você precisa ter o Congresso Nacional, precisa mostrar o desenho que o Brasil tem que seguir. Esse desenho tem que ser posto na mesa. Isso vai dar segurança, tanto para o trabalhador, quanto para o empresário e quanto para a população, funcionários públicos, para todos, porque é importante que se tenha segurança em todos os sentidos, né? E o terceiro que você falou ali... Sobre investimento, o senhor já falou, né? Investimento, eu falei. Eu acho que o Brasil precisa abrir as portas para o dinheiro que está derramando aí para fora do Brasil. Tem muito dinheiro e aqui dentro também. O Brasil é um país hoje que tem uma vantagem. Nós não temos dívida externa em dólar. O Brasil é um país que tem crédito, 400 bilhões praticamente, aplicado lá no sistema de compensação internacional, ganhando 2% ao ano em dólar. Eu acho que era melhor emprestar isso para os empresários brasileiros a 5% e pronto. Então, desenvolvimento, eu acho que é preciso abrir as portas, e essa gente que vai investir aqui no Brasil quer segurança. O dia que ele souber que o dinheiro dele veio aqui e que ele não vai ter trapaça, ele vai investir no Brasil. O Brasil é um país que qualquer empresário que está lá fora gostaria de investir. Suas considerações agora, minha última pergunta de hoje. Por que não conseguimos eleger um deputado aqui da nossa região? O sistema partidário brasileiro não contempla isso. Eu não tenho essa ilusão. É preciso retomar uma das coisas que não me confundam, pelo amor de Deus, que eu sou simpatizante disso ou daquilo. Mas uma coisa que funcionaria bem para isso é quando o sistema ainda era bipartidário no Brasil. Porque você tinha condição de organizar isso melhor. Hoje, com essa pulverização de partidos políticos, eu não vejo possibilidade. E o fundão? Pois é, o fundão precisa alguém ter coragem, e esse alguém, eu não vejo alguém da política, teria que ser você, eu e qualquer pessoa da sociedade que apresentasse uma proposta e conduzisse isso, tivesse algum apoio. Quando eu falo isso, quando eu falo você e eu, é o seguinte: nós temos representações. Eu sou engenheiro e minha representação quem é? O CREA. Se o indivíduo é médico, é o Conselho Regional de Medicina. Se ele é advogado, é a OAB. Essas instituições que nos representam precisam chegar lá e dizer o seguinte: olha, acabou esse negócio de verbão, eu chamo de verbão, né? Porque uma verbinha é um negócio ali meio que ninguém quer. Agora um verbão, todo mundo... Não é o verbo grande, não é o verbo falar. É o seguinte, acabar com esse processo, criar um sistema enxuto de partidos, e aí a nossa região pode chegar lá. Fora disso, falam, na hora H, ninguém quer abrir mão, cada vereador quer pegar voto para o seu representante lá e tal, o seu partido, e tem essa obrigação, cada prefeito e assim por diante. Infelizmente a região vai continuar padecendo desse mal enquanto não resolver. Tomara que tenha uma solução aí. Eu gostaria muito de ter um deputado nos defendendo aqui.
Daí tivemos essa verdadeira aula, ou verdadeiras aulas, com o Dr. Dorival Finotti, grande empresário aqui de Assis, e a quem nós agradecemos pela presença. Desculpe tomar o seu tempo, que nós sabemos é super precioso, e esperamos ter-o em breve novamente aqui na TV Com para comentar vários assuntos locais, regionais e também do nosso país. Muito obrigado, e as câmeras à sua disposição para tudo mais que queira acrescentar, pedindo desculpa aí por alguma pergunta indelicada, qualquer coisa. Bom, Luiz Otávio, não tem pergunta indelicada. Eu tenho um ditado que é o seguinte: tem resposta estúpida, né? Eu espero não ter dado nenhuma resposta estúpida aqui. Em absoluto. Com relação ao convite, agradeço. Você não tem nem que me agradecer, e eu sempre digo o seguinte: eu tenho que dedicar algumas horas da semana, e gostaria de ter mais, para transmitir alguma coisa de boa que eventualmente eu tenha para outras pessoas, até porque eu sou fruto do dinheiro público. Eu estudei na Universidade de São Paulo, e pouca gente sabe que a Universidade de São Paulo é mantida com o dinheiro do ICMS da dona de casa que compra um Bombril no supermercado. Eu sou fruto do investimento do Estado. Eu sou aluno da Universidade de São Paulo. Acho que todos deveriam fazer isso, porque nós teríamos um país melhor, tornando-se bem mais produtivo e honrando o que recebeu lá. Essas pessoas que pagaram os impostos e não têm noção disso, precisam ser respeitadas. Então eu venho aqui com muito prazer quando vocês me convidam, e não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Obrigado, e tudo de bom aí para as pessoas. Espero que as eleições sejam pacíficas e que cada um conscientemente saiba o que vai fazer quando chegar no momento da urna. Esse foi mais um programa Videocast TV Com aqui de Assis, agradecendo a nossa equipe técnica mais uma vez, o nosso cameraman, diretor de edição Lucas Ramos, uma pessoa extraordinária, Giovanni Souza, diretor comercial, Daiane Medeiro, direção artística, e o nosso diretor responsável, jovem idealista Fernando Pasquarelli. É Luiz Otávio quem agradece mais uma vez a sua atenção e convidando para a próxima oportunidade. Um abraço. TV Com, líder de audiência nos 4 cantos da cidade.